Gente vivendo em liberdade, mas tendo a sua vida como um prisioneiro. Paulo estava sendo um prisioneiro, mas vivendo a sua vida em completa liberdade. Porque ele entendia que a matéria pode até estar presa, mas o que está dentro, o conteúdo interno, é o que verdadeiramente traz a liberdade. E aqui fica a grande pergunta: o que será que Paulo entendia que algumas pessoas ainda não compreenderam? O que será que Paulo tinha internamente que algumas dessas pessoas precisam obter? E é assim que eu inicio uma nova temporada nesse canal. É uma temporada completa de capítulo por capítulo, trazendo clareza e esclarecimento de livros bíblicos, totalmente teológico. E, gente, eu tô muito animada. Por quê? Porque vocês escolheram. Lá no meu Instagram, se você não me segue, já me segue lá. Eu coloquei uma caixinha e a maioria foi o voto maior em Filipenses. E hoje eu inicio o capítulo 1 de Filipenses. Então, eu já te dou uma dica. Pega a tua Bíblia, tá? Porque não adianta fazer sem Bíblia. Vou até colocar aqui do lado, vou tentar colocar, né, aqui do lado, os versículos bíblicos. Porém, Bíblia na mão, caneta na outra, papel na outra, para você anotar, uma post-itzinha, ou a Bíblia mesmo, anota na Bíblia. Mas não perde nada que Deus irá transmitir através desse vídeo e aquilo que Paulo tem para transmitir para nós no livro de Filipenses, tá? Capítulo 1, pra gente não perder mais tempo. Mas eu sei que você tá vendo aí, você ainda não deixou seu like. Deixa seu like nesse vídeo para o YouTube entender que é relevante e encaminhar para outras pessoas também. Se inscreve no nosso canal, porque 80% das pessoas que assistem os meus vídeos aqui no YouTube ainda não se inscreveram, gente. Vai aqui, por favor, clica. Tá, se inscreve. Se inscreveu? Deus te abençoe, muito obrigada. Vamos lá começar no capítulo 1, que diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui eu dou uma pausa para a gente entender uma coisa muito importante. Paulo e Timóteo, eles não se apresentaram simplesmente. Paulo, em outras cartas, ele vai até se apresentar. Mas, na maioria das vezes, todas as vezes que ele inicia uma carta, ele faz uma apresentação. Mas em todas elas, ele deixa bem claro que nós somos servos de Cristo. E os servos está dizendo escravos. E isso aqui é um ponto essencial para esse capítulo específico. Por quê? Porque Paulo, a gente vai ler mais adiante. Porque Paulo, a gente vai ler mais adiante, está preso. Neste momento específico que ele está escrevendo esta carta para os crentes em Filipo, tá? Que é uma cidade em Filipo, aos filipenses, quando ele escreve, ele está preso domiciliarmente. Aquelas pessoas que estão ao seu redor, que são os guardas, né? Os soldados que estão ali, ele vai falar, estão sendo evangelizados no momento em que ele está preso escrevendo essas cartas. Então ele não vai se apresentar como o grande apóstolo, o grande pregador de almas, a pessoa que está ali fazendo uma... Ele não vai fazer isso. Ele vai fazer: eu me apresento a vocês como o escravo de Jesus que eu sou. E isso aqui, para mim, já abre vários leques. Se a gente for abrir vários leques, a gente vai ficar em um vídeo gigantesco. Mas uma coisa maravilhosa que Paulo nos ensina: o título que talvez você carregue não te leve a lugar nenhum, mas aquilo que você é verdadeiramente diante dos olhos de Cristo, que é servo, e isso para ele basta, vai te levar a lugares que talvez os seus pés não poderão chegar. Os pés de Paulo não pisaram nesse exato momento na sua residência, mas a carta que ele escreveu estando preso, você está lendo nesse exato momento. Isso é uma referência de quando você se coloca em humildade e em serviço do reino de Deus. Pode ter certeza que Deus te levará a lugares em que jamais você pensou, por aquilo que você realmente está fazendo, que é servir ao reino. E quando ele está pregando, enquanto ele está fazendo isso, tem um ponto aqui essencial, que ele está falando aos santos em Cristo Jesus. E aqui eu quero dar uma pausa para a gente entender algumas coisas. A palavra santo nos nossos dias hoje não é mais
falado para os crentes. Ah, não, porque eu não sou santo, então eu não posso mais pronunciar aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo aos santos em Filipe. O que ele está dizendo? Um dia vocês estavam acorrentados, aprisionados, caídos no pecado e destruídos por essa iniquidade. Mas hoje, pelo sangue de Jesus Cristo que vos purifica de todo o pecado, vocês são santificados em Cristo Jesus. Nós agora somos parte do corpo de Jesus. Se nós somos parte desse corpo, nós somos santificados por Ele. Então, sim, nós somos santos em Cristo Jesus. Não há santidade em nós, tá? Mas fazendo parte do corpo de Jesus Cristo, em Cristo Jesus, nós somos santificados, tá? Pra gente entender um pouquinho mais, tá? Porque às vezes a gente não, eu não sou santo, não, eu sou pecador. Pecador lavado pelo sangue de Jesus já é redimido, já é santificado em Cristo Jesus, tá? Próximo ponto, senão a gente vai ficar aqui, porque em cada versículo, gente, tem muitas chaves, tem muita revelação que se a gente ficar, a gente vai. Mas eu quero correr com vocês, porque a gente só tem um capítulo primeiro hoje, senão eu vou ter que dividir ele em dois. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as súplicas. Gente, isso aqui é lindo. Paulo está preso, porém ele está orando com alegria. Ele está deixando isso bem claro. Independente do estado que eu estou alegre, eu estou vivo, eu estou fazendo aquilo que eu preciso fazer, orando por vocês. E ele não está orando para Deus soltar ele, não. Ele não está orando para o Senhor, não, Senhor, me retire aqui da cadeia porque eu não aguento mais, não. Ele está orando por quem está em liberdade. Você tem noção disso? Que alguém que está preso está orando por alguém que está solto? Tem que ter algo interior queimando de uma tal forma, livre de tal forma, que alguém que está livre precisa da oração de alguém que está preso fisicamente, mas liberto espiritualmente. Gente, isso aqui é muito poderoso. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isto, que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Porque ele está dizendo, o processo de purificação será até a volta de Jesus. Não é algo instantâneo, sabe? Não é algo que, não, você está pronto. Não, ele está dizendo, até a volta de Jesus, vocês serão purificados, transformados, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Então, quando você entender isso, pare de se martirizar e dizer, por que ainda eu não estou pronto? Por que ainda nada aconteceu? Por que eu ainda não estou completamente pronto, perfeito para fazer algo? Não, até o dia de Jesus Cristo, tem muita água para rolar e você vai ser aperfeiçoado e purificado até aquele dia. E é nesse momento de purificação que Jesus vai te usar, te levantar e fazer com que você ganhe almas para ele, porque Paulo entende que isso aqui também faz parte para ele, tá? Como tenho por justo sentir isso de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós sois participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que tenho de vós e entranhai-vos a afeição de Jesus Cristo. E peço isso, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. Isso aqui é lindo. Porque ele está dizendo, não vale apenas um amor da boca para fora. Não vale. Eu não tô orando para que vocês tenham um amor que diga, não, eu tenho um amor. Eu tô orando para que fique claro e que seja verdadeiro a forma de demonstração e de conhecimento, o amor que vocês têm em Cristo Jesus. Que não seja algo interno somente, mas que todos que estão vendo, todos que estão procurando esse amor possam sentir isso em algo palpável, em conhecimento, que você possa transmitir em conhecimento esse amor. Gente, isso aqui é muito profundo. Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo até
o dia de Cristo. Você só pode ser sincero e viver uma vida sem escândalo até Jesus voltar se o seu amor por Jesus for verdadeiramente profundo e sincero diariamente. Cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Você pode ter tudo. Você pode ter a melhor voz, você pode ter a melhor eloquência, você pode ter a melhor ciência, você pode ter a melhor família, você pode congregar na maior igreja, você pode ter os maiores dons e talentos. Se você não for cheio de frutos de justiça, nada do que você tem vale. Porque dom, talento, Deus dá sem arrependimento, mas fruto você busca somente com a presença do Espírito Santo, porque é Ele que vai regar a tua alma, a tua vida espiritual de fruto. Você consegue entender a profundidade de cada versículo que a gente está lendo? E olha que a gente só está no versículo 11, gente. Só no 11. Ele não está dizendo que você precisa ser cheio de muitas coisas, de muitos bens, de muitas coisas que são palpáveis e passageiras. Ele está dizendo que é aquilo que é interno, que é o fruto do Espírito. Ninguém vê. Ninguém vê aquilo que está sendo produzido dentro de você diariamente. Mas conforme o tempo se passa, na demonstração do amor, o fruto de justiça, o fruto da temperança, o fruto da paciência, o fruto da mansidão, o fruto do domínio próprio, isso vai ser apresentado de acordo com o amor a Jesus Cristo. E todos verão. Nem todo mundo está vendo que está sendo produzido. Mas no momento certo, na hora certa, eles vão se alimentar daquilo que Deus implantou em você. E ele continua no versículo 12. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Gente, isso aqui tem que ser muito homem de Deus para saber que o seu chamado não é em lugares altos e grandes que todo mundo tá vendo. Ele tá entendendo que no lugar de prisão, no lugar que ninguém quer estar, o evangelho está sendo apregoado. E as pessoas ao seu redor, quem? Os soldados. Quem? Aqueles que aprisionaram ele, estão conhecendo o evangelho, estão conhecendo o amor de Cristo através da sua vida. E ele deixa claro que quem está solto, por causa da sua prisão, está pregando o evangelho com mais veemência, está pregando o evangelho por amor, para entender que a sua vida, independente dos seus sofrimentos, está levando o evangelho. Ele leva esse sofrimento a um propósito. Quando nós entendermos que é no meio da dor, que é no meio do sofrimento, que Deus vai nos elevar e fazer com que o propósito que Deus estabeleceu para nós seja apregoado no momento de mais intensidade e dor. Ele vai se fazer conhecido, ele vai ser fazer glorificado através do nosso sofrimento e das nossas dores. Quando a gente entender isso, a gente vai parar de murmurar, a gente vai parar de entender aquilo ali como o maior sofrimento e a maior prisão e vai fazer com que a nossa vida, independente do sofrimento, possa ser o púlpito da pregação do evangelho, mesmo com lágrimas nos olhos. Mesmo com a alma queimando. Você entende? Gente, isso aqui é muito poderoso, tá? Ele continua no versículo 15. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade, uns por amor, sabendo que fui posto no evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição nas minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisso me regozijo e me regozijarei
ainda. Ele está dizendo, deixa pregar. Ah, Clarissa, mas é por dinheiro. Deixa pregar. Ah, Clarissa, mas está mentindo. Deixa pregar. Ah, desde que seja... desde que seja o verdadeiro evangelho. Independente da intenção daquela pessoa. A intenção é ruim? É. A intenção é má? É. Mas está sendo o verdadeiro evangelho? Deixa pregar. No grande dia, quem vai fazer a separação é Deus. Tá? E isso, quando a gente entende, tudo muda. Por quê? Porque o nosso papel é fazer a diferença com a verdade. Se estão fazendo com a mentira, deixa. Eles vão pagar o preço deles. Mas nós não podemos nos contaminar. E nós não podemos parar de viver a verdade e pregar a verdade por causa desses. E ele continua. Porque sei que disto me resultará a salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Gente, ele está deixando claro, independente do momento em que eu viva. Se eu tô vivendo para Cristo. E se eu morrer, eu vou morrer e viver com Cristo. Consegue entender isso? O respirar de Paulo é Cristo. E isso faz toda a diferença, porque ele entende, eu não serei confundido, a minha vida não vai ser levada por outras coisas, eu não me deixarei persuadir por outras coisas, porque eu já tenho um alvo tanto em vida quanto em morte, e esse alvo é Cristo. Ai, gente, se a gente conseguisse, isso que o interior dele queima. Eu fiz uma pergunta lá, né, no início. O que é que queima dentro do interior de Paulo que faz ele ter tanta certeza e liberdade mesmo preso? É o foco dele, Jesus Cristo. Isso é lindo, gente. E ele continua. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas em ambos os lados estou aperto, tanto no desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é melhor ainda, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei de todos vós, para proveito do vosso e gozo de fé. Ele está dizendo, por amor a vós, por entender que vocês estão precisando de mim nesse momento, eu sei que Deus vai me deixar permanecer mais um tempo para pregoar o verdadeiro evangelho. E quando ele... Gente, se a gente entendesse que por amor a outras pessoas, Deus faz sim com que nós venhamos passar por provações. Porque a nossa vida está sendo um reflexo, está sendo um exemplo de fé, de constância, de vida para essas pessoas. Por amor a outras pessoas, Deus nos faz passar por situações que nós não queremos, mas nós não vivemos para nós, mas para Cristo. Ai, gente, isso aqui é muito profundo. E ele vai, já terminando, ele vai dizer, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, para minha nova ida a vós. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o evangelho de Cristo, para que quer vá mamãe, ou vós veja... Mamãe! Oi. Come. Quer mais não? Deixa aí então. Já vou te pegar. Segura aqui pra mamãe. Segura. Para que quer vá, ou vós veja, mamãe, quer estejais... Mamãe. Oi. Só um minuto, tá? Quer estejais ausente. Mamãe. Só um minuto, filho. Mamãe. Oi. Quer estejais ausente. Mamãe. Ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do evangelho. E em nada vos espanteis do que resistem o que para eles na verdade é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Olha isso aqui, olha esses dois últimos versículos. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, mas o privilégio de também padecer por ele, tendo o mesmo combate
que já em mim tendes visto e agora vis estar em mim. Gente, olha como ele termina este capítulo. É de uma entrega absurda de dizer: se você está padecendo, se você está sendo perseguido, se você está sendo caluniado pela verdade, se for por amor a Jesus, vocês têm um grande privilégio de não somente crer em Jesus, que isso já é um grande privilégio, mas de também padecer por ele. Seja onde for, está padecendo por amor a Cristo. Você tem um grande evangelho de pregar a verdade e padecer por essa verdade, porque essa verdade é o próprio Jesus Cristo. Entenda, você está sendo um privilegiado. E pode ter certeza, nada é em vão. No fim, você estará com a maior recompensa de todas, que o foco e o objetivo continua sendo Jesus, tanto em vida quanto em morte. Gente, eu não sei vocês, mas esse capítulo, Filipenses, pra mim já é um ensinamento assim fenomenal, tá? Fenomenal. Mas o capítulo 1, pra mim, é incrível. O capítulo 2, no próximo episódio, também vai ser assim, incrível. Então, eu sei que você anotou muita coisa aí. Peça ao Senhor direcionamento, continue se aprofundando. É viver uma intensidade com Deus diariamente. Isso aqui é só um pouquinho do que nós precisamos ter. Uma vida diária com o Senhor. Quer isso? Tem um devocional Fogo Interior te esperando aqui embaixo para você ter uma vida íntima com o Senhor. E essa chama não pode se apagar. Clica aqui embaixo que você vai ser direcionado a ter esse devocional, tá? Te espero no próximo episódio, Filipenses capítulo 2, mas eu quero orar por você nesse exato momento. Senhor, muito obrigada. Obrigada, Senhor, por uma demonstração de revelação tão profunda que o Senhor leva o teu servo Paulo a transmitir a essa palavra e chegar até a nós. Isso é um privilégio. Muito obrigada. Continua, Senhor, nos capacitando diariamente. Capacite, Senhor, eu não sei quem está vendo, quem está ouvindo essa mensagem, mas eu quero pedir, Senhor, com todo o fervor que há em mim, alcance essa vida. Senhor, eu não sei qual é a luta, eu não sei qual é a dificuldade, eu não sei a lágrima que essa pessoa tem sofrido, mas eu te peço, traga um fervor, um propósito, um destino a esta pessoa para que ela possa entender que independente das situações, independente da dor, o Senhor está em todas elas. O Senhor não desperdiça, o Senhor não descarta nenhum dos nossos sofrimentos. Ao contrário, o Senhor faz com que todos eles sejam revelados a um propósito e um direcionamento maior do teu evangelho às nossas vidas. Muito obrigada, te agradecemos e continue derramando porções e porções de revelações para que nós venhamos nos manter inabaláveis na tua presença. Em nome de Jesus, amém. Obrigada por ter ficado até aqui. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like. Até o próximo episódio. Paz.